Então, novamente, eu quero dar boa noite aos irmãos, boa noite, ajudem ali, tá bom? E que eu vou citar os textos rapidamente, para que sejam ali, passarem mais rápido possível. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Os irmãos que têm a visão boa, que não é o meu caso, se eu estiver no último banco eu já tenho alguma dificuldade, mesmo usando óculos, mas o texto diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Por isso é um culto em ação de graças. Nós somos gratos ao Senhor por termos chegado até aqui. Em tudo dai graças. Vamos orar e pedir do Senhor a sua bênção. Pai querido, aplique a tua palavra em nossos corações, pois este culto em honra e glória ao Senhor é um culto de gratidão por tudo o que fizestes, por tudo o que estás fazendo e por tudo o que farás na vida de cada um de nós. Suplicamos do Senhor que nos conduza nesta mensagem e fale aos nossos corações. Cada um de nós que estamos aqui neste templo, sejamos impactados pelo poder da tua palavra, e meus irmãos também em casa, acompanhando pelo Facebook. Vá até eles, abençoe as suas vidas e suas famílias, e que esta palavra, Senhor, encontre lugar em seus corações. Em nome de Jesus, amém. Quando eu pedi a Berenice em casamento, e nós não fazíamos a mínima ideia do que iríamos enfrentar como casal, só sabíamos que por gostarmos do outro, estarmos apaixonados, queríamos fazer um ao outro felizes. É isso que todo casal quer. E sabíamos que depois de um tempo, tem casais que logo que se casam, né, já têm os seus filhos. Nós levou 4 anos para nascer o nosso primeiro filho. E a coisa não foi tão simples assim, para que os meninos estivessem aqui. Tanto o filho como a filha, eles são milagres do Senhor, os dois. Já contei um pouco aqui a história em forma de testemunho, e a mensagem será um testemunho e a palavra de Deus confirmando cada coisa que Deus fez por nós. O nosso primeiro filho, a situação não era boa quando a Berenice engravidou, e realmente ela corria risco de vida. E graças a Deus que o médico foi bem transparente conosco, e era um homem tinha muito tato com as palavras, mas ele pediu para eu orar para que a esposa e o filho fossem salvos, né, e que não houvesse ali a morte dos dois. E pela misericórdia de Deus, está aqui a esposa e o filho. A Daniele, da mesma forma, quando a coisa foi chegando perto do dia de ela vir ao mundo, de ela nascer, a Berenice também sofreu algumas questões de saúde, e foi rápido, teve que fazer tudo rapidamente. E a Daniele também veio ao mundo. O sofrimento também foi grande para a Berenice. E pela graça de Deus, Deus sempre foi muito gracioso. E nós num estado distante do nosso estado natal. E casal novo ainda, né? Talvez até com idade, mas sem experiência de vida. Deus tocou no coração da minha sogra. Eu tenho muito respeito e muito amor pela minha sogra, a irmã Maria Pureza. Se ela estiver nos assistindo, ela está sabendo disso. Ela saiu lá do interior do estado do Amazonas, buscou recursos em Deus, pegou um voo, e de lá foi até o Paraná, interior do Paraná, onde estávamos, para cuidar da gente, né? Eu falo da gente porque eu também precisava de cuidados. E ela cuidou da Berenice quase 40 dias, né? No período muito difícil, da recuperação ali da gestação ou depois do parto. E todos dois são um milagre. Mas voltando atrás, assim que casamos, nós sabíamos que nós precisávamos pegar direcionamentos. Esse direcionamento, já que éramos cristãos, tivemos a graça de casar já convertidos, o direcionamento tinha que ser o direcionamento bíblico, e é disso que eu quero falar esta noite. O direcionamento bíblico que o casal deve ter antes, ele deve ter esse direcionamento antes e depois de Deus permitir que tragam filhos ao mundo. O casal ele deve pegar esse direcionamento do Senhor antes e depois. Antes porque eles planejam, e aí a esposa engravida, e aí nesse momento eles têm que continuar buscando o direcionamento de Deus, porque uma criança virá ao mundo, um menino ou uma menina virá a este mundo. Então o casal tem que ter esse direcionamento divino. E o primeiro direcionamento que o casal deve ter, e eu passei por isso,
é não ficar ansioso ou ansiosa, e sim falar com Deus, para que o Senhor dê a coragem suficiente e paz no coração, para que ele ou ela seja um bom pai e a mãe seja uma boa mãe, os dois sejam bons pais. Isso tem que ser pedido antes, porque qualquer pessoa saudável, sendo saudável, ele traz uma criança ao mundo, mas muitos querem trazer crianças ao mundo, mas não assumem a paternidade, e é por isso que o mundo está como está. E o inimigo, ele sabe se destruir a base da sociedade, que é a família, ele destrói a própria sociedade. Então o primeiro conselho é que todo casal não deve ficar ansioso, e sim falar com Deus para dar paz ao coração, para que esse pai seja um bom pai e essa mãe seja uma boa mãe. E a Bíblia diz exatamente isso, para nós não andarmos inquietos de coisa alguma. Coloca, por favor, Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7. A palavra que aparece ali, não andeis inquietos de coisa alguma, mas na Bíblia atualizada diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Observe, pessoal, antes de acontecer qualquer coisa, é assim que nós devemos agir. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. É o que estamos fazendo agora. Quando nós soubemos que a Berenice estava grávida, eu orei a Deus e pedi ao Senhor, e isso já é um testemunho, que o meu desejo era que o nosso primeiro filho, ou nossa primeira criança que viesse, que fosse um menino. Eu falei isso com Deus, fosse um menino. Aí eu conversei com a minha esposa, ela falou que a mulher sempre ela diz assim, não importa, se vier menina será amado, se tiver menino será amado. Mas eu falei com Deus na particularidade de, Senhor, seria uma bênção assim, se fosse um menino, para ensinar aquilo que eu aprendi, aquilo que sei, né? Era uma alegria assim, de ter um menino, né? Um companheiro. E pela misericórdia de Deus, quando foi feito todos os ultrassons, e de repente o médico falou, é um menino. E eu quase bato os calcanhares de alegria e ao mesmo tempo a responsabilidade, porque agora o Senhor tinha concedido um pedido, e isso é um testemunho. O Brian foi um pedido de Deus, que fosse um menino, e veio um menino. Ele tem, da Daniele, a diferença de quase 8 anos, né? Quase 9 anos na verdade, a diferença de um do outro. Ele tem 18 hoje, a Daniele agora vai fazer 10, né? Então ele quase 9 anos, né? 8 anos e alguns meses, para ser exato. Então não fique ansioso ou ansiosa, mas coloque diante de Deus, Senhor, eu gostaria que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, fizesse algo por mim. Ore com fé. Então esse é o primeiro direcionamento bíblico que o casal deve ter antes e depois de Deus permitir que tragam filhos ao mundo. O segundo direcionamento, peçam ao Senhor com fé, mas com fé mesmo, e diga ao Senhor qual o gênero da criança que você quer ter a primeira experiência, que foi isso que eu fiz. Queria ter a primeira experiência com um menino, e Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, mas peça com fé. E outra coisa, e isso tem que estar nos planos do Senhor, porque Deus poderia ter dito não para mim e ter permitido já uma menina. Seria amado da mesma forma, seria amada da mesma forma, que eu já tinha pedido do Senhor o fortalecimento no coração para esperar a criança, mas deve pedir com fé. E o que é a fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não sabia ainda qual era o sexo do bebê, eu não sabia. Levou-nos um tempo, nós estávamos na cidade interior, então vocês sabem, né? Você marca um ultrassom e você tem que esperar aí um bom tempo para poder fazer todos ali os procedimentos. E eu não sabia. E a minha pequena fé pedi ao Senhor, e pela graça de Deus, Ele atendeu. E aí, dentro deste assunto, observe o que a palavra de Deus faz. Se você pede algo do Senhor, está nos planos dele, você pediu com fé, olha o que nos diz o Salmo 37, o versículo 4 e o versículo 5. Isso aqui é algo tremendo, é algo profundo. Isso não se aplica
só na vida familiar, se aplica em tudo em nossas vidas. Salmo 37, começa assim, ó, o versículo 4, retorna só o versículo 4. Deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Aí o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, diz o versículo 5, e o mais ele fará. Tudo que você precisar do Senhor, peça com fé. Se estiver nos planos dele, ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Isso não é eu que estou dizendo, isso não é uma demagogia, isso não é uma pregação nariz empinado, essa é a palavra do Senhor que eu estou expondo aqui aos vossos corações com a mais pura humildade do meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí sim, o direcionamento bíblico que o casal deve ter antes e depois de Deus permitir que traga filhos ao mundo. Antes, não deve ficar ansioso e sim confiar no Senhor. Antes, pedir ao Senhor a experiência que você quer ter. Eu preciso do menino ou da menina, ou se for conforme a tua vontade, porque a gente faz aquela oração, né, de desencargo de consciência. Seja feita a tua vontade, Senhor. Mas Deus te permite, se você se deleitar nele, ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Está ou não está na Bíblia? Ele permite isso. Se estiver nos planos dele, vai dar certo. Se não tiver, paciência. Tu estava nos planos de Deus, Brian. Aquilo que eu falo para você, para Daniele, que vocês são resposta de oração. Se você não tiver ainda essa profundidade, nesses 18 anos que você está conosco, e a Daniele, com 10 anos que fará amanhã, é a mais pura verdade. Você é plano de Deus. E é por isso que Ele tem te livrado, te dado saúde, te dado vida até os dias atuais. E você também é consagrado ao Senhor, assim como Daniele e muitas crianças, se não todas aqui. Cuidado com crianças consagradas. É só olhar para a vida de Sansão. Ele era um nazireu, consagrado ao Senhor. Seus pais deveriam ter sido um pouco mais firmes, para não deixar ele fazer o que fez, porque isso lhe custou a própria vida. E ele não morreu de uma forma como qualquer um morre, pufo, pafo, morreu. Morreu de uma maneira difícil, de uma maneira trágica. Mas antes de morrer, sofreu muito, porque fizeram questão em furar os seus 2 olhos e fazê-lo sofrer, trabalhando em lugar de animais. Pois bem, aí o Senhor permitiu que viesse uma criança ao mundo. Agora é hora de colocar aquilo que Deus te ensina em prática. Deus te concedeu a bênção. Então, a terceira coisa, ensina a criança no caminho do Senhor. Mas não só ensina, creia nas promessas do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Porque às vezes a gente fala, isso aí não tem jeito não. Tem jeito. Creia nas promessas do Senhor, ensina. E aí o texto clássico de Provérbios 22:6. Ensina ou educa a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, o texto diz, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é uma promessa. Aí eu me encafifei agora, porque tem alguns pais que visitando por aí disseram, não, mas quando eu era criança eu levava meus filhos para a igreja. Levar não é ensinar. Levar é bom demais, mas não é ensinar. Ensinar é o que vai dizer o próximo texto. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 ao 9. Isto é ensinar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 ao 9. Deuteronômio é uma repetição da lei de Moisés. Aí vamos pegar os princípios espirituais para os nossos dias. Começa assim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Para aí, não passa. Isso é um ensino para os pais. Aí o pai não ama Deus,
de todo o seu coração, nem da sua alma, nem da sua força. E o filho e a filha já vê isso, que são pais largados com Bíblia, não leem Bíblia, são pais largados com oração, são pais largados de vir aos cultos, não querem convívio de comunhão com outros irmãos, e o filho e a filha estão observando. Comece ensinando com a vida, para depois usar as palavras. Aí vamos para adiante, versículo 6. E estas palavras, que estas palavras? Amarás, pois, seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E o salmista diz, eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Tem que estar no coração, não só na cabeça. Conheço gente que pega a Bíblia e vira de lá para lá, vira daqui para lá, sabe um monte de versículo decorado, mas não aplicam no coração, não está no coração. E o ensinar continua. Versículo 7. E as ensinarás a teus filhos. Amar ao Senhor de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Ensina aos teus filhos. E dele falarás assentado em tua casa, devocional. Ter tempo para Deus. E andando pelo caminho, indo para a escola, indo no lanche, indo visitar um parente. E andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te antes de dormir, pela manhã na hora do café. Isso é ensinar. O texto continua, versículo 7. Também as atarás por sinal na tua mão. Aqui é o versículo 8 já. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Eu estava olhando no contexto histórico, porque aqui, aqueles que gostam de se rabiscar todo, que é hoje virou moda, né? Se tatuar, não gosta muito da pele, então a pele fica toda escura. Respeito quem faz, mas eu tenho um princípio bíblico, né? Nesse sentido, um princípio bíblico. Então, alguns dizem assim, então você pode tatuar, Jesus me ama, Jesus me quer, Jesus me gosta, eu quero Jesus. Dentro do contexto histórico, a maioria dos historiadores falam que eu quero a intenção. Você colocar algo na mão, uma espécie de bracelete, alguma coisa que escrito o nome do Senhor. E as mulheres, geralmente, colocavam algo bem no centro da testa e ali estava escrito o nome do Senhor. Tanto é que o sumo sacerdote, ele colocava uma espécie de uma coroa e aqui estava santidade ao Senhor. E alguns espertinhos pegam esse versículo para defender as tatuagens. Mas o texto diz, também as atarás por sinal na tua mão. Deixa bem claro que as tuas mãos, elas também ensinam. Deixa bem claro que as tuas mãos também exaltam, adoram. E te serão por frontais entre os teus olhos, que era uma espécie de um enfeite, que tinha o nome do Senhor Jesus Cristo, tinha o nome de Deus Pai, tinha os ensinamentos do Senhor. Mas eram as mulheres que faziam isso. Ensina aos teus filhos o respeito, a reverência. Nós estamos aplicando para os nossos dias atuais, que as mãos são consagradas, as mãos não é para bater, as mãos não é para viver uma vida de pecaminosidade, as mãos não é para fazer nada que desagrade ao Senhor. Ensine a reverência frontal da tua testa, ensine o respeito, ensine que igreja é igreja, banco é banco, escola é escola, pracinha é pracinha, casa da tia, casa do vô é casa do vô. Ensine valores e princípios. Porque agora a criança veio ao mundo. Então ensinemos a criança. Ensinemos como? Com princípios bíblicos. Por isso que o tema da mensagem é o direcionamento bíblico que o casal deve ter antes e depois de Deus permitir que tragam filhos ao mundo. Primeiro, não andar ansioso. Segundo, peça com fé. Se você quer ter uma experiência, eu pedi, foi um milagre. Deus me deu essa bênção, mas poderia não ter me dado. Ele continuaria sendo o meu Senhor e sendo exaltado por isso. E a Bíblia diz que eu devo me agradar do Senhor e Ele satisfará o desejo do meu coração, e pela sua misericórdia Ele fez isso. Agora o menino e a menina veio ao mundo, eu preciso ensiná-lo e ensiná-la. Ensinar o quê? Coisas de Deus, coisas das Escrituras, e toda a Escritura de Gênesis, Apocalipse, ela deve ser ensinada. 2 Timóteo,
Capítulo 3, versículo 16. Observe, olha a expressão que vai aparecer ali. Ó. Olha a expressão que vai aparecer ali. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, você sabe disso, que ela é a palavra de Deus, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Tem gente que falta se matar trabalhando, que trabalha muito, para colocar os seus filhos nas melhores escolas. Também concordo, se você pode, faça. Mas não ensina nada sobre Deus, nada sobre as Escrituras. E hoje nós vemos como estão os institutos federais. Hoje nós vemos como estão as faculdades particulares, as faculdades públicas. Estão lá, os pais deixaram os seus filhos ir, mas não ensinaram nada de Deus, de valores, de família, longe das drogas, longe dos palavrões, longe de gestos obscenos e assim por diante. Ensinar não é levar, ensinar é olhar, tete a tete, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Vou concluir a pregação. Se a criança já veio, ensina no caminho do Senhor, e não só ensine, creia nas promessas do Senhor. Faça, quarta coisa e última, faça a criança entender que todo ser humano, esse aqui é o X da questão, esse aqui é o ápice e o encerramento da mensagem. Faça a criança entender, assim que ela tiver condição de entender, que todo ser humano, ele nasce em pecado, e ele e ela tem consequências, esse pecado tem consequências, e que existe um Salvador para livrar a criança ou adolescente ou o jovem das consequências do pecado. Esse Salvador é Jesus Cristo. Esse é o caminho. Antes e depois. Veio, então agora é a tua hora de ensinar e faça entender que não é porque ela é filho de crente, que ela é um crentinho. Ela precisa entender que mesmo quando criança, já está pré-adolescente, se ela não se converter, infelizmente, você não pode ir contra a Bíblia. Você não pode ir contra a palavra de Deus. É óbvio que a palavra de Deus tem escritos para a questão de crianças, que estão na fase da meninice, a fase ainda que nós chamamos, tem a fase da razão, tem a fase da inocência, estão naquela fase da inocência, que ainda pegam um isqueiro e acendem no dedo, queima o dedo. Então essa fase da inocência, elas estão experimentando as coisas, aí você tem que brecar aqui, brecar ali, brecar acolá, mas quando ela já tem entendimento e ela sabe, já começou a chamar palavrão, já começou a desrespeitar, já começou a mentir, já começou a esconder coisas que lá na minha terra chama furtar. Então já não está mais na fase da inocência. E o pecado já está aflorando no seu coração. Ela precisa entender que toda criança, que agora se for uma pré-adolescente ou um adolescente, todos vieram a este mundo concebidos por uma semente de um pai e de uma mãe, mas já vieram contaminados pelo pecado. Salmo 51, versículo 5. Davi deixa bem claro, o salmista Davi, sobre isso que eu estou falando. Salmo 51, o versículo de número 5. Salmo 51, versículo de número 5. Eis que em iniquidade fui formado. Mas não tinha amor ali entre o casal? Tinha amor. E em pecado me concebeu minha mãe. Quando juntou a semente do homem e da mulher, gerou uma vida. Mas aquela vida, infelizmente, já foi contaminada pelo pecado, que o pecado já entrou na raça humana. E aí você tem que falar para a criança que Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Puxa, pai, agora eu entendo. Hoje a Daniele quis chorar. Nós estávamos já almoçando e conversando sobre o culto e ação de graças. Que bênção, minha filha, que bênção. Vai fazer 10 anos, o pai já está caminhando por 50. Daqui a pouco você vai estar uma moça,
Deus quiser, vai constituir família, e o pai vai indo. Daqui a uns dias o pai e a mãe têm que partir, têm que seguir a vida, senão acontecer um arrebatamento. Ela falou: eu não quero que vocês morram. Que é natural para uma criança apenas de 9 anos, né? Que a hora vai fazer 10. É natural. Mas o salário do pecado é o quê? A morte. Por isso que nós esperamos o arrebatamento. Observe, mesmo com 10 anos, ainda tem a meiguice de... Mas quem quer que vê um pai morrer, irmã Clarice? Ninguém. Mesmo com 70, 80 anos, se muitos irmãos que já estão com 70 e tantos anos, se pudesse ter a sua mãe saudável, como viviam os nossos primeiros irmãos lá do início da Bíblia, lá de Gênesis, 200, 300, 400 anos, que bênção seria, né? A pessoa, irmã Clarice, ter seus pais aqui, a pessoa, irmão Nelson, ter seu pai e sua mãe saudáveis, né, irmão Samuel? Saudáveis. Que bênção seria. Agora imagine uma criança. Mas o salário do pecado é a morte, e a criança precisa entender isso. E esse libertador, que é Jesus Cristo, tem que falar para a criança. Ele pede que haja no coração de todos, de crianças, de adultos, um arrependimento para o seu perdão ser eficaz. Mas o perdão de Jesus não é eficaz? É. Mas se não há verdadeiro arrependimento, quer dizer que você usou de mentira, de artimanha. Você precisa se arrepender, a criança precisa se arrepender. Aí vem o texto clássico de Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Na versão corrigida fiel diz, serem apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A criança entendeu isso, o adolescente entendeu isso, o jovem entendeu isso. Quando a criança se arrepender e se converter, ela ainda precisa ser ensinada como ela deve andar com esse libertador, com esse salvador. Eu estava ouvindo uma música, cadê o irmão Lailton, a irmã Cássia está ali? Do casamento deles. Eu não lembro o título da música, mas é aquela música, Hoje Eu Sou... Né? Tem um nome, estava com o nome aqui, o nome certinho dela, Uma Nova História, eu acho que... Como? O Só o Começo. Linda essa música. É só o começo. Nós só começamos, meu bem. Enquanto nós não casar o Brian, né, Brian? Porque nós não vamos te casar. O Senhor vai direcionar tudo. O Senhor. É tudo conforme a vontade do Senhor. Nós estamos sendo direcionados pelo Senhor. Mas nós já estamos orando pelo esposo de nossa filha. Você sabia disso? Nós já oramos como pais. E vira e mexe estamos orando. Não sabemos quem é. Não sabemos onde está. Não sabemos se é paulista, se é amazonense, se é paranaense, ou se é americano. Só sabemos que já estamos orando. Pelo esposo da nossa filha e pela esposa do nosso filho. Porque a missão não acabou ainda, é só o começo de uma nova história. E aquela música, ela impactou a minha vida, irmã Cássia. Então, quando a criança entende isso e ela se converte, é só o começo de uma longa história. Vamos concluir da seguinte forma. O direcionamento bíblico que todo casal deve ter antes e depois de Deus permitir trazer filhos ao mundo, entendam isso, eu e você, que eu já entendi isso. Primeiro, é antes, não fique ansioso, fale com Deus, vai dar tudo certo. Peça com muita fé. Se você, como eu, quis ter essa experiência. Aí a dona Berenice se engravidou lá no Paraná. Nós chegamos aqui, a Daniela com um bebezinho de colo. Eu não andava, não falava, bebezinho de colo. E quando ela engravidou, aí eu de uma família, tenho 2 irmãs. Aí eu falei com Deus novamente, falei, Berenice, você tem o Brian como irmão, eu queria irmãozinho para brincar, aquela coisa. Aí eu falei, então Deus realiza o desejo do coração dele, se ele se agradar ao Senhor. Eu já estava sendo ensinado para isso, já tinha 8 anos caminhando para os 9. E eu falei com a minha esposa, ela falou, que Deus mandar, será amado, será amado. Aí novamente,
o pastor barrigudinho, se afastou e falei com Deus. Pai, eu ajudei a cuidar das minhas irmãs, minha mãe nos ensinou. Seria uma bênção poder ter uma experiência com a menina. Eu já falei isso para a Daniela. Mas, conforme o Senhor quiser. Dessa vez eu não estou com preferencialismo, só estou dizendo que seria uma bênção. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aí foram fazer o ultrassom. A Daniela sempre foi muito recatada. Então as perninhas fechadas o tempo todo. E o médico, eu não sei o que é. Vamos deixar a próxima oportunidade. E vai de novo, ela fechava as perninhas. Ele falou, não dá para ver. E vai uma vez, e vai outra vez, vai outra vez. Até que ele disse, é uma menina. E ela vai ser muito, muito tímida. Doutor, muito tímida. Por isso a dificuldade de os equipamentos pegarem. Vai ser uma menina. E eu louvei a Deus e glorifiquei a Deus. Eles são pedido de Deus. Aí minha esposa escolheu o nome. Eu gostaria de pôr Daniela, que é o feminino de Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz, Deus é quem nos julga, Deus é quem sentencia, Deus é o nosso Senhor, Ele é um reto juiz. E aí nós concordamos, e está aí a Daniele. O Brian é homenagem a um missionário, o pastor Brin Jones. Ele é um pastor de País de Gales, que fundou várias igrejas no Amazonas, e na época estávamos lá. E ele acha que eu sou parente dele, porque é Brin Jones, e por meu nome ser Raimundo Jones, ele acha que eu sou parente dele. E eu falei, não, pastor, isso é coisa de mamãe. Mamãe deve ter achado bonito esse nome e colocou, mas não tem nada a ver. Eu sou um comedor de pintado de beira do rio, de traíra, de lobó, enfim. Eu sou daqui, nunca pisei naquele lugar lá. Não, você é meu parente, né? E nós ríamos e divertimos, eu falei, e ele tem muito amor pela gente. E o Brian, vamos pôr o nome do nosso primeiro filho em homenagem ao pastor Brin, e fomos pesquisar, Brin é um tecido, né? E aí ficamos meio com medo, cara de tecido. Aí descobrimos que o Brian é um nome próprio. Daí colocamos, depois fomos pesquisar, é um guerreiro, é um vitorioso, é o significado do nome dele, um guerreiro vitorioso. Ele dava muito esse nome aos vikings no passado, aqueles que guerreavam e desbravavam. E aí esse é o nome do nosso filho. E somos felizes, e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. É dele a honra e a glória. E aprendemos pela Bíblia o que é ser pais. É só o começo da nossa história. Que Deus nos ajude. Muito obrigado por orarem por nós. Muito obrigado por nos ajudar a educar os nossos filhos. Desde que cheguei aqui eu sempre falei para os irmãos, ajudem-nos a educar os nossos filhos. Porque nós estávamos aqui nos cultos e às vezes eles iam lá para trás. Eu falei, por favor, nos ajude. Ah, mas tem pastor que não gosta que você chame o filho a atenção. Eu falei, chame a atenção. Por favor, nos ajude, fale para a gente. E vocês nos ajudaram. Eis o fruto do penoso trabalho dos irmãos e da presença de Deus na vida dos meninos. São pecadores, mas agora lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Peguem direcionamentos do Senhor para as vossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que continuemos a ensinar eles nos caminhos do Senhor até o arrebatamento da igreja. Coloque-se em pé a igreja e vamos encerrar com a palavra de oração. Hoje eu estou calminho, que eu estou sobre forte emoção, tá bom? Então, né, irmão Gênero, eu estou calminho hoje. Hoje eu estou quieto, tentando segurar aqui os ânimos, né? O irmão Carlos está olhando para mim dizendo assim, o que houve? O pastor não vai dar aqueles... Não, irmão Carlos, eu estou calmo, né? Então, por causa disso, fecha os olhos e abre o coração. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, entreguei a Tua mensagem como o Senhor havia ordenado. Glorifiquei o Teu nome como o Senhor, ó Deus, falou no meu coração. Estamos felizes por esses irmãos fazerem parte de nossas vidas e estarem, ó Deus, entendendo os testemunhos em honra e glória ao Teu nome. Somos felizes e também sentimos o peso da responsabilidade de poder, ó Deus, cuidar de vidas a qual o Senhor permitiu que cuidássemos. Somos imperfeitos,
Quantas vezes machuquei o coração do meu filho, quantas vezes machuquei o coração de minha filha e da minha esposa, quantas vezes com as minhas atitudes, com a minha rigidez, com a minha intolerância, machuquei o coração de minha família. Mas o Senhor me fez arrepender, o Senhor me fez, ó Deus, consertar, e cada dia, Deus, conquistando o coração da minha família, e chegamos onde chegamos. E é só o começo de uma longa história. Muito obrigado porque o Senhor, dia por dia, transforma nossas vidas. Não sou um pai perfeito, não sou um pastor perfeito, mas eu peço do Senhor que cada dia, pela Tua misericórdia, me faça andar de acordo com aquilo que Tu queres, e não de acordo com aquilo que eu quero. Que a Tua vontade prevaleça na minha vida e na vida dos meus irmãos, porque aqui estão os meus irmãos. Nós somos igreja, noiva de Cristo, e cada um daqui é membro do corpo de Cristo. Que possamos, ó Deus, trabalhar e andar em perfeita harmonia. Que aqueles, ó Deus, olhando para um corpo humano, aqueles que são dedos, aqueles que são olhos, que são nariz, aqueles que são orelhas, aqueles, ó Deus Santo, pensando no corpo humano, cada um com sua função, que possamos nos unir para que este corpo de Cristo ande em perfeita harmonia, a qual o Senhor Jesus é a cabeça. Pai, aplique a Tua palavra em nós, nos dê uma boa noite, prepara-nos para o dia de amanhã, se for a Tua vontade, prepara-nos para o arrebatamento, prepara-nos para vencermos mais esta semana, prepara-nos, ó Deus Santo, para que nós possamos triunfar, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Pedimos ao Senhor que a Tua graça, a Tua maravilhosa graça, o Teu amor, o Teu infinito amor, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o Teu povo, com toda a Tua igreja, agora e para todos sempre. E quem crê diz amém. Amém. Feche os olhos, ainda com o olho fechado. Querido Deus, abençoe os alimentos que serão oferecidos com amor e com carinho. E obrigado pelas mãos que prepararam, mãos talentosas, mãos carinhosas, mãos que fizeram a Deus com toda a responsabilidade e com todo amor. Que faça bem aos nossos corpos, que faça bem, Senhor Deus, não somente agora na hora de comer, mas também na digestão. E derrama Tuas mais ricas bênçãos na vida de todos aqueles que prepararam tudo. E muito obrigado por este privilégio de poder nos alimentar e poder estar em comunhão com nossos irmãos. Pedimos estas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. O nosso culto está encerrado. Vão todos na graça e na paz do Senhor. Dirige-se aqui ao lado para termos mais um momento de comunhão.